Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui para estudar, começar, né, nessa nossa escola dominical, o estudo de 2 Timóteo. Nós terminamos de estudar a primeira epístola que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, e essa segunda epístola é uma epístola um pouquinho diferente por algumas razões. Ela é mais pessoal do que a primeira, né? Em primeiro lugar, que a gente precisa ter em mente é que ela é mais pessoal, enquanto a primeira ela é mais instrutiva, né? O apóstolo Paulo está dando orientações mais específicas, mais pastorais para Timóteo, seu filho na fé, também pastor, um novo pastor. Nessa segunda epístola, o apóstolo Paulo, a sua escrita, a sua linha de pensamento, ela é mais pessoal. Então ele vai escrever para Timóteo sobre questões um pouco mais pessoais. É diferente também porque na primeira epístola a instrução é bem específica. O apóstolo Paulo deixa Timóteo em Éfeso para dirigir a igreja, para ajudar a igreja de Éfeso, e aqui o apóstolo Paulo está preso. Considera-se que entre o ano de 64 a 68 tenha sido o período que essa epístola foi escrita. E o apóstolo Paulo, ele tem uma função nessa carta muito mais encorajadora, encorajar Timóteo a permanecer firme, a permanecer fiel, a manter a sua fé, a seguir os exemplos que ele tem seguido. E hoje nós vamos estudar aí esse primeiro capítulo. São 18 versículos, nós vamos ler aqui. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações dia e noite. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso para ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. E manifesta agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles, cito Fígelo e Hermógenes.
conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Então, irmãos, este é o primeiro capítulo da segunda epístola de Timóteo, que o apóstolo Paulo começa, logicamente, com a sua saudação característica. Tem aqui o que a gente chama da identificação, do autógrafo, ou seja, da identificação do emitente dessa epístola, e também do remetente, que é o emitente, e o destinatário, que é Timóteo. Então ele diz, é Paulo, apóstolo, no versículo 1º, e no versículo 2º, ao amado filho Timóteo. Então nós temos a identificação de quem escreveu e para quem era essa epístola. Então fica muito claro quem é o autor e para quem se destinava. E aí ele, nessa sua saudação inicial, ele começa as suas considerações já diretamente sobre Timóteo. Ele, dou graças a Deus, a quem desde os antepassados sirvo, com consciência pura, e ora sem cessar, pelo seu filho na fé Timóteo, lembra sempre dele nas suas orações. Isso, em primeiro lugar, precisa nos mostrar que nós precisamos estar preocupados uns com os outros, independente da nossa situação. Como diz aqui no texto, Timóteo estava preso, ainda assim orando, Paulo estava preso, ainda assim orando por seu filho na fé Timóteo. E nós também precisamos ter uma vida de oração constante, independente da nossa situação, orar uns pelos outros sempre. E ele diz aqui que se lembra das lágrimas de Timóteo, ou seja, é da emoção, da amizade, da despedida, do reencontro. Isso é sempre muito importante. E para nós hoje, que estamos longe, nós precisamos lembrar da emoção que vai ser quando nós estivermos juntos, quando nos encontrarmos. E era esse o desejo do apóstolo Paulo. Preso era uma outra função dessa epístola, chamar Timóteo para que estivesse com ele. Ele gostaria de vê-lo para se alegrar, mas ele não tinha certeza disso. Então, ele fala disso e ressalta a fé da família de Timóteo. A fé que ele diz que acredita que está em Timóteo, porque esteve na sua avó, Lóide, e na sua mãe, Eunice. Isso precisa informar para a gente que é importante nós olharmos para as pessoas mais velhas, ainda que não sejam os nossos parentes consanguíneos, mas as pessoas mais velhas sempre têm alguma coisa a nos ensinar. E Timóteo aprendeu fé com a sua mãe e com a sua vovó. Então, meus irmãos, é importante olhar para os exemplos dos mais velhos. E Timóteo aparentemente fez isso porque o apóstolo reconheceu a mesma fé da avó e da mãe em Timóteo. É importante mantermos isso muito claro na nossa vida. O apóstolo Paulo vai passar então a buscar fortalecer, encorajar o seu filho na fé Timóteo, o jovem pastor Timóteo, no exercício da sua obra para com o Senhor Jesus Cristo, para com o Mestre. Então, ele, a partir do verso 6, ele começa esse encorajamento, por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom que há em ti. Ou seja, a gente precisa manter a nossa vocação sempre viva. Deus nos chama com um propósito. E a palavra de Deus nos diz que Deus distribui dons para aqueles que querem servir. E a gente não pode deixar o dom morrer. A gente tem que manter o dom firme. É outra coisa interessante que no versículo 7, o apóstolo Paulo, pelas suas próprias experiências, ele diz, olha, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder. Então, irmãos, poder para fazer a obra, porque nós recebemos poder da parte de Deus. Em Mateus 28, Jesus deixa isso bem claro na grande
comissão, né, no chamado para que a igreja seja missionária, seja evangelizadora. Olha, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide, nós recebemos poder. Mas esse poder não é o poder da força avassaladora, então é para exercer a obra de Deus com poder, mas também o espírito de poder, amor e moderação. Então o apóstolo Paulo diz para Timóteo, você tem poder vindo de Deus, mas você também tem amor e moderação, ou seja, bom senso, tranquilidade para fazer a obra de Deus. Amarram-nos mutuamente, sem nos agredirmos uns aos outros. Termos amor, moderação e poder. Sem covardia, ou seja, com ousadia. Então esse espírito está em quem se propõe a fazer a obra de Deus. Estamos aí em plena campanha missionária. A irmã Vânia tem nos dado aí as atualizações, né, do campo, os nossos momentos missionários nos cultos, e a gente precisa pensar nisso também, porque os missionários foram chamados com esse poder, né, de ousadia, de amor e de moderação. Não nos envergonhar. E o apóstolo Paulo afirma isso para Timóteo, talvez por ser jovem, tivesse alguma dúvida, alguma retração. Então o apóstolo Paulo encoraja, olha, não te envergonhe, não se envergonhe do evangelho do Senhor Jesus Cristo, e nem do meu próprio evangelho, da minha própria pregação. Não te envergonhe, Timóteo. Então olha para frente, erga a cabeça e faz a obra, você foi capacitado para isso. Então esse encorajamento é de quem estava preso. Ele estava aqui, ó, não se envergonhe nem das minhas algemas, né? Ele estava encarcerado ali, ó, do Senhor. Ele diz isso no versículo 8, né? Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, irmãos, fazer a obra de Deus não é para ser fácil mesmo, não. Se fosse fácil, né? Aí, né? Não precisava a gente estudar tanto, a gente se preparar tanto, a gente orar tanto. Então não é fácil. Mas esse poder de Deus, né, que labuta em favor do Evangelho, é esse poder que nos chamou, né, e se manifesta agora, versículo 10. Ó, nos salvou no versículo 9, nos chamou com santa vocação, não segundo nossas obras, não segundo nossa própria determinação, né? Mas nos deu graça. E o versículo 10, manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então, aquilo que está sendo pregado pelo apóstolo Paulo, que ele encoraja Timóteo a fazer, é porque os tempos do Velho Testamento foi consumado na vinda de Cristo Jesus, na pessoa de Cristo Jesus. Então, esse encorajamento é muito importante. E o apóstolo Paulo vai mais adiante, né? Pelo qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Corajoso o apóstolo Paulo, né? Então, o apóstolo Paulo não se furtou a fazer aquilo para que foi chamado. Então, ele encoraja o seu filho na fé, Timóteo, a fazer isso também. E nós precisamos nos sentir encorajados. Nós precisamos nos sentir desafiados a fazer isso, porque fomos alcançados pela salvação, pela graça que é em Cristo Jesus, para a imortalidade. É interessante que o apóstolo Paulo fala disso, para a imortalidade. Né? E o versículo 12, por isso eu estou sofrendo essas coisas, a dificuldade de pregar o Evangelho, né? E não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, né? Até o dia de Cristo Jesus, até o dia da volta do Senhor. Então nós precisamos fazer a obra do Senhor com ousadia, sabendo que Deus é quem guarda o nosso depósito. Cada coisa que a gente faz vai contando para Deus, é Deus quem vai contabilizar, a gente não tem que fazer pensando em recompensa, mas Deus vai contabilizando em nosso favor. E o apóstolo Paulo tinha plena consciência e tranquilidade disso, de que Deus estava
guardando o seu depósito para aquele dia. Mas aí vem também as questões importantes, principalmente no tempo que a gente tem hoje, que várias doutrinas, várias palavras estapafúrdias vão aparecendo no seio da igreja, doutrinas estranhas à santidade da palavra de Deus vão surgindo. O apóstolo Paulo diz, né, para Timóteo, no versículo 13, mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Então, ouvir a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus e não nos deixarmos levar por qualquer evangelho estranho àquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo nos instrui através da sua palavra, né? Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Ou seja, vamos ajuntar não tesouro na terra onde a traça, né, e a ferrugem consomem, como diz Jesus Cristo, mas nos céus. O nosso depósito tem que estar lá no Senhor. É lá que a gente precisa depositar, né, as nossas conquistas na vista de Deus, na vista de Deus. Interessante que Jesus Cristo, quando diz, olha, você, quando fizer algum bem, não saiba o que uma mão fez a outra mão. Então, se uma mão está abençoando alguém, a outra mão não precisa fazer. Ou seja, quem é que vê esse nosso bem fazer é o nosso Deus, e é Ele que nos recompensa. Ele nos vê em secreto e é Ele que traz a nossa recompensa. E aí vamos para as palavras finais, em que o apóstolo Paulo agora ele se vira para Timóteo, ele reclama do abandono, mas exalta porque Deus, embora alguns, né, o tenham abandonado, mas Deus permaneceu com gente para abençoá-lo, para que, né, estivesse junto dele para o que precisasse. Então os últimos 4 versículos, né, o 15, 16, 17, 18, o apóstolo Paulo diz assim: estais ciente que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Então, olha só que coisa interessante. O apóstolo Paulo, mesmo fazendo a vontade de Deus, mesmo pregando a palavra de Deus, ele se sente só e se sente abandonado. Às vezes, o desafio da obra, o desafio de fazer a obra é assim também. A gente precisa se sentir desafiado, porque às vezes nós vamos nos sentir sozinhos. Às vezes nós vamos nos sentir abandonados. Mas olha o que ele diz logo em seguida: conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo. E o que fez Onesíforo? Muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Então está ali, se sentiu abandonado por uns, mas buscados e procurados por Onesíforo, buscado por outro. Então Deus é quem tem que nos dar o sustento. Então muitas das vezes a gente se sente abandonado por gente próxima, por amigos. O apóstolo Paulo, ele dá essa reclamada ali, né, com Timóteo. E ele está falando para uma igreja da Ásia, que é a igreja de Éfeso. Então, quando ele fala isso, ele está dando uma reclamada com o pastor da igreja, dizendo: olha, a galera da Ásia aí não me acompanhou, me abandonou. Mas, no entanto, misericórdia conceda a Deus sobre a família de Onesíforo, porque ele sempre esteve comigo, ele me apoiou, chegou em Roma, me procurou diligentemente, ou seja, Onesíforo não sossegou enquanto não encontrou o apóstolo Paulo. Sabemos que em Roma o apóstolo Paulo passou uma boa parte em prisão domiciliar. Então, talvez essa tenha sido a dificuldade de Onesíforo em encontrar Paulo. Ele já tinha ido para Roma preso. Então, chega em Roma para procurar alguém que está preso, né, vai, né, no cárcere. E provavelmente não achou, mas procurou o apóstolo Paulo até conseguir achá-lo, né? E isso fica como agradecimento, como louvor, né, pelo apóstolo. E aí, diante disso, vem o pedido, né, a oração do apóstolo Paulo para esse homem de Deus. O Senhor lhe conceda naquele dia
achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Ou seja, Onesíforo é aquele crente, né, aquele irmão que a gente muitas das vezes nas igrejas a gente chama de pé de boi. Para toda obra ele está ali, para qualquer coisa está ali. Vamos marcar um mutirão para limpar a igreja, Onesíforo estava lá. Vamos marcar um mutirão, né, para construir um muro, Onesíforo provavelmente estava lá. Então o apóstolo já testemunha, né, com o próprio Timóteo, falou: você sabe o quanto ele já me abençoou aí em Éfeso. Então esse é o primeiro capítulo, irmãos. Um primeiro capítulo em que o apóstolo Paulo encoraja o seu filho na fé, Timóteo, a ele permanecer firme na pregação da palavra, das sãs palavras, da sã doutrina. O apóstolo Paulo é firme em dizer que Timóteo tinha que não esquecer o seu dom. Quantas vezes nós estamos enterrando o nosso dom quando Deus quer que a gente desenvolva, né? E é importante a gente ver que essa carta ela é muito interessante, porque o apóstolo Paulo ele já começa, né, aqui já nesse primeiro capítulo, né, quando ele fala, né, do seu depósito, né, no versículo 12 é praticamente uma situação de despedida. Ele quer ver Timóteo, mas ele não tem certeza se vai dar tempo, ele não tem certeza se vai estar correto. Então ele, mais tarde a gente vai vê-lo, né, dizendo algo ainda em tom de mais despedida ainda, né, quando ele coloca para Timóteo que ele está sendo oferecido como libação. Mas esse é um assunto para quando chegar o momento. Então que os irmãos possam ter aprendido, os irmãos sabem o meu contato, se tiver alguma dúvida sobre esse primeiro capítulo de 2 Timóteo, é só perguntar. Então que Deus abençoe os amados irmãos.